Olá Moçambique, olá o mundo. Sejam todos bem-vindos ao debate transversal comigo, Luís Tremunguama. Hoje estamos a trazer um tema extremamente importante para a nossa sociedade moçambicana. Mas de que vamos falar? Antes de conhecer o tema de hoje, primeiro deves conhecer os meus convidados. Estou a falar do André Timba e também o grande homem que é o Francisco. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O André? Muito obrigado também, agradeço pelo convite. Muito bem. Caros convidados, muitas vezes acompanhamos casos em que um jovem fica triste ou frustrado por conta de jogos de aposta. Então, é disso que nós vamos debater aqui. Vamos olhar principalmente para impactos dos jogos de aposta na vida dos jovens. É disto que nós vamos debater no dia de hoje. Mas, em primeiro lugar, gostaria de saber de si, o Francisco, como é que podemos explicar isso? O que são, na verdade, jogos de aposta? Os jogos de apostas são aqueles jogos em que o fator determinativo para a vitória é a sorte, não as habilidades do jogador. Muito obrigado. O André, pode acrescentar mais sobre o que são os jogos de aposta? Assim, só para acrescentar um pouco naquilo que ele já disse, jogos de apostas são aqueles jogos em que alguém aposta alguma coisa, pode ser dinheiro ou outra coisa, no sentido de aposta aquilo ali, no sentido de à espera de um resultado incerto, nesse caso, não sabe qual é o resultado que há de sair, mas ele apostou alguma coisa a favor de um resultado, que não sabe se há de sair ou não. Ainda neste teu fio de pensamento, o que na verdade motiva ou leva o jovem a optar por este caminho de aposta? Falando nesse contexto, muitos jovens acabam entrando nessa onda de jogos de apostas por muitos motivos. Né? Posso dizer que um dos motivos é querer ganhar um dinheiro fácil, né? Porque andam por aí muitas publicidades a promover esses jogos de apostas. Dizem que você pode ganhar até 30 mil meticais, pode ganhar até 50 mil meticais. Então, aquilo ali de alguma forma chama a atenção dos jovens, aquilo ali atrai os jovens. E quando te encontra numa situação em que você precisa de dinheiro, e não tem, mas tem aquele pouco que dizem que é o mínimo ou que está dentro daquele limite que você pode usar para apostar, você leva aquele dinheiro para apostar, porque você quer dinheiro, né? Esse contexto em que você recebe aquela publicidade e ao mesmo tempo tem um dinheirinho aí guardado, os outros até podem não ter, mas acabam lutando para ter aquele mínimo para ir apostar, né? Querer dinheiro fácil. Pode ser isso, pode ser muitos outros motivos. Ok? Então, de forma resumida, estamos a dizer que o fato de terem publicidades, principalmente nas televisões, temos também pessoas que gostam de um valor fácil, é o que leva as pessoas a optar por esses jogos. Sim, são alguns fatores. Exatamente, sim. Muito obrigado. Pode ter outros. Sim. Exato. Ô Francisco, a sua contribuição sobre os fatores que levam os jovens a optarem por jogos de apostas. Conforme o meu colega acabou de falar, eu acredito que todos os dias nós recebemos várias mensagens, notificações sobre esses jogos. E, por vezes, essas mensagens ou notificações encontram-nos sem valores desesperados, à procura de um valor. Então, nós acabamos levando o pouco que nós temos e investimos. E eles, por vezes, têm usado muita esperteza, porque
por vezes tens de iniciar com o mínimo que tu tens. Por exemplo, pode ser um medical, mas com esse medical, tu jogas com esse medical, ao longo do tempo tu vais acabar usando mais do que tens e vais acabar ganhando ou perdendo, né? Sabendo que o resultado é incerto. Há quem diga que o desemprego é um dos fatores. Concorda com essa ideia? Discordo. O desemprego não é o fator que leva o jovem a optar por apostas, não é? Digamos que não podemos dizer que o desemprego influencia para o jogo jogar, não, assim como não. Muito bem. Vamos olhar para vantagens. Esses jogos têm vantagens ou é tudo risco? Digamos que isso depende da concepção de cada um. Certo? Por exemplo, particularmente, eu não vejo vantagens, porque conforme meu colega acabou de dizer, esses jogos incitam ao fácil enriquecimento e nós sabemos que o dinheiro fácil é muito perigoso. E para nós cristãos, digamos que somos advertidos a não jogar, porque isso, digamos que é provável que nós tropeçamos numa armadilha espiritual. Por isso que, para mim, não vejo vantagem. Não há vantagem. Não. Muito bem. André, será que esses jogos mesmo têm vantagem ou é tudo risco, como o colega do outro lado acaba de falar? Para mim, eu tenho quase a mesma visão que para mim também não tem vantagens. Estes jogos, na verdade, não têm nenhuma vantagem. Não tem vantagens. É isso que eu queria dizer. Por quê? Exatamente por quê? Porque, às vezes, alguns podem acabar por dizer que tem vantagem porque ganham um pouco. Está a perceber? E quando ganham um pouco, na sua mente, você ganha a concepção de que se eu levar esse pouco que eu ganhei, voltar a apostar, ele ganhar mais. Estaremos a falar da ganância. Então, exatamente, ganha um pouco, diz que é vantajoso. Até pode levar uma parte daquele valor, vai usar. Quando volta, vai dizer que ontem eu apostei somente aquele valorzinho e ganhei um bocadinho. Hoje vou apostar 200, se calhar vou ganhar 1.000. Não é? Vai apostando, vai ganhando, vai perdendo, e aquilo aí acaba viciando. Na verdade, ele até pode se sentir feliz ao ganhar, né? Mas a cada momento que vai jogando, aquilo vai acabar por viciar. E outra coisa também, os jogos de aposta, na verdade, dificilmente ou quase que nunca vão fazer alguém ficar rico. Isso porque quando você joga um jogo de aposta, você não vai planificar o que você vai fazer com o dinheiro que você vai ganhar. Porque na verdade você nem sabe se vai ganhar ou não. Então, você mesmo ganhando 100 mil, 500 mil em dinheiro, mas se você não tem planos na sua cabeça, não tinha planos de usar aquele dinheiro, você vai acabar por gastar todo aquele dinheiro sem ter feito nada. É por isso que outros dizem que dinheiro de aposta é um dinheiro que vem com espíritos maus. Porque é um dinheiro que você quase não usa para nada. Então, eu não vejo nenhuma vantagem nisso aqui. Só deixa os jovens frustrados e viciados em gastar sem se aperceber de que está a gastar na verdade. E quando se apercebe, pode acabar por ficar mesmo deprimido e talvez até a outras instâncias se suicidar. Muito bem. Caro telespectador, nós aqui estamos a falar basicamente dos impactos dos jogos de aposta, principalmente nos jovens moçambicanos. É disto que nós estamos a dividir opiniões para procurarmos possíveis soluções depois de termos identificado quais são as causas. Agora volto consigo, Francisco. Vamos olhar um pouco para os impactos mais comuns dos jogos de apostas na vida dos jovens moçambicanos. Quais são os impactos comuns, os impactos que consegues ver com esses jogos de apostas?
nós conseguimos ver diariamente esses impactos e, na verdade, estão muito claros. Nós conseguimos ver jovens tristes. Esse que levanta a voz. Nós vemos, digamos que nós vemos todos os dias esses impactos negativos, assim como positivos por vezes, como dizia o colega, até que, de uma certa forma, eles podem se alegrar durante um certo período, por causa de uma vitória, mas jogando novamente, acabam perdendo, ficando tristes, deprimidos, e quando nós acompanhamos o noticiário, acabamos vendo coisas, pessoas suicidando, pessoas fazendo altos empréstimos para poder suprir aquelas necessidades que talvez seriam supridas com o valor que foi apostado. Então, nós vemos os impactos negativos desses jogos. Então, estamos a dizer que algumas pessoas, o valor que usam para apostar é um dinheiro do empréstimo. Digamos que Contrair dívidas sim, para aposta. exatamente, isso que por vezes leva ao suicídio, sabendo que eu contraí uma dívida e não tenho como pagar. Talvez eu contraí uma dívida tão alta que talvez a minha renda mensal é muito baixa, talvez eu pagaria em 5 anos, 7 anos. Então acabam se suicidando, sabendo que o fator emprego é um fator muito escasso aqui no nosso país. Muito bem, volto consigo, Francisco. Agora consigo, André. Vamos olhar um pouco para os impactos mais comuns sobre os jogos de apostas aqui em Moçambique. Quais são os impactos mais comuns? O meu colega já falou aqui de alguns impactos, como o suicídio, por exemplo. Os jogos de aposta podem levar ao suicídio. Mas também temos outros impactos que, na maioria das vezes, não são vistos assim tão claro, né? Por exemplo, há pessoas que entram no mundo de bandidagem, acabam roubando dinheiro por querer apostar. Então, por exemplo, ele pode estar a apreciar alguns jogos bem que hoje, por exemplo, o Barcelona vai jogar com uma equipe aí talvez um pouco fraca. Então ele logo pensa, uau, aquele vai ganhar, a Barcelona vai ganhar, por exemplo. Então sai e tenta ver nos bolsos, não tem dinheiro. Então ele procura alguma coisa para poder apostar, porque ele acha que tem a certeza de que aquele time, aquela equipe vai ganhar. Então, se não tem, então ele vai recorrer a outros meios. Pode fazer empréstimo, como ele disse, assim como pode ir roubar aquele dinheiro para poder apostar. Então, isso aí também é um impacto. E além disso, por estar a perder sempre, por exemplo, alguém está a perder sempre frequentemente, pode acabar por ficar mesmo triste, pode se isolar, pode mudar mesmo o comportamento, pode se tornar uma pessoa muito fechada, uma pessoa deprimida, uma pessoa que acha que já perdeu quase tudo. Exatamente, já perdeu quase tudo. Porque aqueles jogos, na verdade, quanto mais você joga, gasta muito dinheiro. Quando ganha, você até pode não se lembrar do dinheiro que você gastou, mas volta a jogar. É como se você desse 2 passos para frente, 5 passos para trás. Você nunca vai chegar à meta, você está indo para trás sem se aperceber. É mais ou menos. André, há quem diga que os jogos de aposta viciam. Agora, que sinais indicam que uma pessoa está viciada em apostas? Sim, os jogos de aposta, na verdade, viciam, porque aquilo ali eu acho que funciona como se fosse uma droga. Os psicólogos dizem que o sentimento que alguém, nesse caso, sente quando estiver a jogar aqueles jogos, quando estiver a ganhar, aquela adrenalina pode desenvolver na pessoa
a liberação de uma substância que chamam de dopamina. Então, que dá a sensação de bem-estar para aquela pessoa quando estiver a realizar aquela atividade. Passa a ser um prazer. Exatamente, sente prazer em fazer aquela atividade, em jogar. Então, quanto mais joga, vai desenvolvendo aquela adrenalina. Então, a pessoa pode até não ter nenhuma, na verdade, probabilidade zero de ganhar, mas o hábito que a pessoa tem vindo Desenvolver, né? a desenvolver, sim, e por ter essa emoção de alegria quando estiver a jogar, pode lhe fazer repetir muitas vezes, mesmo que esteja perdendo. Então vai perdendo, até, não sei, até onde. Ok. Até mais definido. Francisco, de que forma as famílias ou escolas podem ajudar a prevenir o vício de jogos de aposta? Qual é a sua opinião nesse aspecto? Na minha opinião, para prevenir esses jogos, as escolas podem levar esse tema como um tema transversal dentro da sala de aula, ensinar os alunos que esse tipo de jogos são jogos que não são construtivos, na verdade, e são jogos que destroem vidas, destroem famílias, e essas são coisas muito claras. Então, são jogos que os alunos não devem desejar jogar aí, não devem desejar jogar. Então, e os pais encarregados também devem vigiar, saber quais são os tipos de jogos que os seus filhos têm no telefone, o que fazem com o telefone, de modo a evitar essas coisas. Sim. Muito bem. Consigo, André, ainda com a mesma questão. De que forma a comunidade, ou seja, as famílias e escolas podem ajudar na prevenção desses vícios de jogos de aposta? Só vou acrescentar mesmo aquilo que o meu colega já disse. Então, a abordagem desses temas como temas transversais, como eu disse, também nas escolas é muito importante que se façam aquelas palestras de sensibilização, aquelas palestras de conscientização dos alunos, para que eles possam ter a consciência de que jogos de aposta, na verdade, são jogos que trazem muitos prejuízos para a vida das pessoas, para eles terem noção dos riscos, porque conhecendo os riscos, eles vão evitar entrar nessa onda de jogo de aposta. Então, é necessário que as famílias, os pais mais velhos, possam ensinar os seus filhos que não podem optar por jogar jogo de aposta. Se não tem dinheiro, melhor esperar a oportunidade de trabalhar. Nas escolas também tem que ser a mesma coisa. Os professores devem sempre, na sala de aula, recordar os alunos sobre esse aspecto. Deve-se criar palestras, reuniões que possam colocar os alunos numa linha segura. Falamos muito da responsabilidade das escolas e a comunidade e o governo, de que forma eles podem ajudar a controlar essa situação? Quando estamos a falar já da comunidade e do governo, eu acho que eles têm uma responsabilidade muito grande mesmo. Por quê? Eu penso que tudo começa de lá de cima. Então, hoje em dia, já se popularizaram muitos jogos de apostas, principalmente nos telefones celulares, porque a maioria de nós tem telefones. Há muito tempo, por exemplo, quando os telefones eram escassos, jogos de apostas não eram tão populares quanto agora. Por exemplo, naquele momento, havia aqueles jogos de crianças chamados de xindone, por exemplo, que faz parte de jogo de aposta. Então, era só levar aquilo ali, queimar, destruir, nunca mais se vender aquilo ali aqui nesse país. Seria tudo bem. Mas agora, estamos a ver que os jogos de aposta estão no outro mundo. Quanto mais desenvolve a tecnologia, desenvolve muitos outros jogos.
E agora é só abrir o telefone, já tem jogo de aposta, está apostado. O dinheiro também é eletrônico, você manda dali. Então isso cria uma facilidade. Para evitar essas coisas todas, eu acho melhor, a única opção boa para isso é banir todos os jogos de aposta que nós jogamos nos telefones. Para ninguém mais jogar. Só seria essa opção boa, porque é difícil privar alguém de fazer isso. E é difícil controlar alguém de fazer isso. Você não, por quê? Porque estes jogos, na verdade, Estão lá nos celulares. sim, estão no celular. Você não vai controlar alguém durante todos os dias ou enquanto viver, não vai conseguir controlar a pessoa. Mesmo criando alguns limites de aposta, ele aposta aqui, vê que já atingiu o limite de aposta, sai, vai apostar no outro jogo. Tem muitos jogos, sai, vai apostar no outro, sai, vai apostar no outro. Então fica muito complicado isso. De facto, tem muitas casas de apostas. Se formos a ver, há muitas publicidades que só de ativar dados no seu celular aparece aí, aposta numa casa X, indo à televisão é a mesma coisa, na rádio também só se fala de jogos de aposta. Mas ok, voltando para o Francisco, Francisco, tens algum subsídio para esta questão? Ou se não tiver, podemos discutir a questão da idade. Com que idade a pessoa pode jogar? Digamos que antes dessa questão, dizer que é possível sim acabar com esse tipo de jogo. Num pretérito muito recente, nós acabamos de analisar que o Estado está a reduzir as empresas de fabricação do álcool. Então, nós vimos que o Estado recolheu as garrafas de álcool. Então, assim pode acontecer também para os jogos de azar. Então, isso depende, digamos que depende de lá do topo, conforme dizia o colega. Quanto às idades, segundo os promotores desse jogo, a idade mínima é 18 anos, mas isso não é observado, porque até crianças com idades ínfimas mesmo, basta que tenham celulares com essas mensagens que recebem diariamente, atrai a criança para jogar. Então, acabam não se cumprindo os 18 anos que os promotores recomendam. Muito bem, então aqui há falta de fiscalização. Exatamente. Porque há uma lei e as pessoas não seguem. Mesmo assim, continuamos a jogar, continuamos a ver os jovens menores de idade a continuar com essa prática. Muito bem, agora vamos à penúltima questão, se não for a última. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para quem já é viciado ou para quem mesmo está a começar a entrar nessa casa de aposta? A mensagem que eu deixo para as pessoas que desejam entrar nos jogos de aposta, para pessoas que se calhar acham que jogos de aposta podem salvar suas vidas, é que melhor não tentar. É melhor isso. Porque jogos de aposta, como dissemos no início, nossa opinião, a minha opinião é que não tem vantagem. Então, melhor não estar por entrar neste caminho. Melhor procurar outra forma de ganhar dinheiro que não seja roubo ou outra coisa, mas também não entre nos jogos de aposta. Porque os jogos de aposta só vão te trazer prejuízo. Vai receber um dinheiro que poder ajudar para fazer alguma coisa útil, vai apostar e, como nós dissemos, o resultado é incerto, a probabilidade de você ganhar também é desconhecido. Você perde aquele dinheiro que você podia ter usado para fazer alguma coisa útil. Então, não recomendo ninguém a jogar esses jogos. É a mensagem que eu deixo. Melhor mesmo não entrar neste caminho. Muito bem, André. Vou pedir ao Francisco, mesmo em jeito de consideração final,
deixar a sua mensagem para quem está para entrar nesse jogo ou para quem já é viciado neste jogo? Muito bem. O que eu tenho a dizer é que o dinheiro fácil é muito perigoso e aquele que deseja se tornar rico facilmente cai em concupiscências nocivas. E dinheiro fácil, aquele que torna-se rico facilmente, aquele dinheiro, conforme íamos dizendo, acaba facilmente, mas aquele que torna-se rico batalhando, aquele dinheiro aumenta. Só isso, muito obrigado. Muito bem, caros telespectadores, é desta forma que o nosso debate transversal termina aqui no canal Tema Transversal com Ilustre Nguavo. Hoje falamos de impactos dos jogos de aposta na vida dos jovens. E, conforme eles estavam a dizer, apostar nessas casas não há melhor opção. Nós sabemos que estamos num país onde o desemprego é maior, mas o pouco que tens pode usar para investir no negócio fora de apostas. Com a esperança de voltar mais outra vez com mais temas transversais, voto de uma excelente noite e tchau.